Então, pessoal, vamos fazer esse exemplo 1 aqui. Então, é um circuito então, que contém uma chave que troca da posição A para B no tempo igual a zero. Tá? Então, nós temos que resolver esse circuito, pessoal, para t menor do que zero e para t maior que zero. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos pegar, vamos dividir esse circuito aqui. Ó. Eu vou copiar este circuito aqui para baixo e vou apagar a parte que não nos interessa. Tá? Então, aqui ó, nós vamos resolver essa primeira parte do circuito. Então, ela vai ser para t menor do que zero menos, né? Então, a chave ela ainda está na posição A, tá? Ela ainda está na posição A. Então, se a gente analisar esse circuito na posição A, essa posição B aqui não tem porque ela está aqui. Eu vou até apagar ela daqui, porque ela não existe. Essa fonte recorrente ela nem está ali, tá? Então, apagando esse circuito aqui, ó, vamos ver que vai ficar um circuito assim, ó. Podemos, inclusive... Então, eu vou juntar esses dois termos aqui, ó, tá? Para ficar mais próximo, fica mais fácil da gente visualizar, né? Então, o circuito vai ficar assim, né? Ele vai ser composto por uma fonte de 40, esse resistor e o indutor, tá? Então, aqui o que nós temos que analisar? Todo esse circuito aqui, ele existe, então, ele existe de menos infinito, tá? Até zero, tá? O que aconteceu? Esse indutor, em algum momento, esse circuito passou a existir e esse indutor se carregou. Tá? Então, ele se carregou e quando ele chegou lá em t igual a zero, esse indutor aqui já está totalmente carregado. Tá? Então, nós vamos trocar o indutor por um curto-circuito. Tá? Então, vou até escrever aqui, ó, para t igual a zero menos, o indutor Então, para t igual a zero menos, pessoal, o indutor já se carregou totalmente, tá? E se comporta como um curto-circuito, tá? Então, aqui, ó, nós vamos trocar, inclusive, esse indutor aqui, ó, por um curto-circuito, tá? Então, essa corrente aqui, pessoal, é o nosso IL de zero menos, tá? Que é o momento onde o indutor já se carregou totalmente, tá? Já se carregou totalmente e a sua corrente não varia mais, então a sua tensão vai para zero, tá? Então aqui, ó, nós temos o VL de zero menos, tá? Que vale 0 volt, né? Por quê? Porque a corrente, pessoal, ela é L vezes DIL dt, tá? Então o que aconteceu? Essa corrente aqui, ela virou constante, tá? Ela virou constante depois de ter passado muito tempo, né? Desde menos infinito até zero, tá? Então, se a gente olhasse só num gráfico dessa parte aqui, ó, o que ia acontecer? Ó? Então, ela veio lá de menos infinito. Ó, aqui eu vou fazer um corte no gráfico. Aqui seria o menos infinito, né? Em algum momento, esse cara aqui se carregou e depois disso ele pegou e veio constante, tá? Essa corrente aqui, ó, pessoal, vai ser então o nosso I0, tá? E depois disso, ó, daí aquela chave vai trocar e ele vai se carregar ou se descarregar, né? Dependendo do caso, né? Depois a gente vai chegar descobrir se ela vai aumentar ou vai diminuir. Tá? Mas essa corrente aqui, ó, pessoal, é a corrente para t menor que zero, né? Então aqui nós temos nesse ponto aqui, ó, né? Nós temos t igual a zero, nesse ponto aqui, tá? Então, esse circuito aqui ele vale para t menor do que zero menos, tá? Como é que eu resolvo esse circuito aqui? Então, o IL de zero menos, pessoal, vai ser essa tensão aqui de 40 volts sobre a resistência aqui ó, de 2 ohms, tá? Porque olha, o circuito ele é composto por um resistor de 20 e uma fonte de tensão de 20 e um resistor de 2. Então, aqui vai dar 2. Okay? Então, isso aqui vai dar 20 amperes, tá? Então, essa aqui, pessoal, é a nossa corrente para t menor que zero. E também temos o VL de zero menos, né? Que vale 0 volt, né? Por quê? Porque o indutor já se carregou totalmente, a sua corrente não varia mais, então, aqui não é IL, aqui é VL, né? Então, VL vai ser igual a zero, né? 0 volts, tá? Então, já calculamos, inclusive, algumas coisas que foi pedido aqui, né? Já calculamos o IL de zero menos, que é 20 amperes. Calculamos também o VL de zero menos, que é 0 volt. E a gente sabe que o indutor, a corrente do indutor não pode variar abruptamente. Então, para IL de 0 mais, aqui também vai dar 20 amperes, tá? É baseado nisso que a gente vai resolver o circuito, tá? Então, aqui já calculamos tudo, né? Fizemos o gráfico, inclusive, para isso aqui, né? Que é o nosso IL, isso aqui é o IL, né? IL dt.
só que para t menor que zero. Tá? Acho que é melhor a gente apagar isso aqui ó, e colocar aqui, ó, né? Esse ponto aqui, ó, pessoal, é o I0, tá? E depois a gente tem que subir para aquele lado que ele vai, tá? Então, vamos lá, o que nós podemos fazer agora? Vamos tentar pegar e resolver o circuito lá para t maior do que zero agora, tá? Então vamos lá para cima, vamos dividir melhor isso aqui. Ok, então temos o nosso circuito aqui, o que nós podemos fazer agora? Esse circuito, então, nós vamos analisar agora para t maior do que zero mais, né? T maior do que zero mais. Então, nessa posição, essa chave aqui, ela vai estar na posição B, ok? Então, vamos redesenhar esse circuito aqui com a chave na posição B, tá? Podemos apagar algumas partes do circuito aqui que não nos interessa, né? Então, podemos apagar esse cara aqui, vamos apagar aqui também, né? E vai sobrar apenas estes dois carinhas ali, tá? Então, a gente pode pegar isso aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou tentar agrupar esse cara aqui mais para cima. Então, eu vou pegar e vou pegar essa parte do circuito aqui, pessoal, e vou colocar um pouco mais para cima aqui, para a gente ficar mais fácil da gente visualizar. Fica um circuito mais padrão, né? Então, vou só apagar esse cara aqui, para ficar todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, ok, temos agora esse nosso circuito aí, já está mais ou menos redesenhado, e esse circuito nós temos que resolver, então, baseado na condição inicial que foi calculado na etapa anterior, para t menor do que zero menos. Tá? Lá a gente viu que a condição inicial ela era IL de zero menos, ela era 20 amperes, né? 20 amperes. Só que a gente sabe que a corrente no indutor não pode variar abruptamente, tá? Então a gente sabe que IL de zero mais é a mesma coisa, né? É o próprio IL de zero menos, tá? Isso aqui a gente chama também de I0, tá? Que é a nossa corrente inicial, tá? Então esse indutor aqui ele está carregado então com 20 amperes, tá? Tem 20 amperes nele. E quando a gente trocar aquela chave, vai ter agora uma fonte de 10 amperes ligada nesse circuito, tá? Então como é que a gente vai resolver esse circuito? Vai resolver usando nós, tá? Que usando nós fica mais fácil da gente resolver. Então, como é que a gente faz? A gente vai definir aqui como sendo o nosso 0 volt, tá? Pode colocar um símbolo de terra aqui, se quiser. Foi meio apertado aqui. É um símbolo de terra aqui. E nesse ponto aqui vai ser uma tensão que a gente tem que definir, né? Que eu vou chamar aqui de VL, né? Porque é a própria tensão do indutor, tá? Então, a tensão do indutor está lá, que é o próprio VL, tá? Mas poderia ser outro nome, poderia ser V1, V2, VX, como vocês quiserem, tá? E aqui também nós precisamos colocar as correntes, né? Então, a corrente IL vai estar aqui, ó, vai estar descendo. Aqui vai estar a corrente do resistor e aqui está entrando então 10 amperes, tá? 10 amperes, beleza? Então nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse circuito aí, ok? Então vamos lá, como é que a gente faz? Vamos somar as correntes nesse nó aqui. Então tem 10 amperes de corrente entrando e tem IR saindo mais IL saindo, tá? Poderia escrever virado essa equação aqui, né? Que ficaria mais fácil até de visualizar, porque depois eu não vou precisar girar a equação. Então, eu já vou colocar assim, ó, IL mais IR e o 10 desse lado, tá? Então, as que estão entrando estão no lado direito e as que estão saindo estão no lado esquerdo. Mas, isso não quer dizer, tá? Então, o que vai acontecer? O IL, pessoal, é o que nós estamos procurando. Então, esse cara aqui já está correto, já está da forma que a gente quer, beleza? Agora, o IR não é o que nós estamos buscando, o IR é outra coisa. Tá? Então, nós temos que trocar esse IR por alguma coisa em função de IL. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse IL aqui, vou repetir. E o que é IR? É a diferença de tensão que eu tenho aqui, né? Que é o VR, sobre a resistência. Tá? Só que VR, pessoal, é a mesma tensão do indutor, tá? Que é a mesma tensão que eu dei para esse nó aqui, ó, tá? Que é o VL, tá? Então, no lugar desse IR aqui, eu vou trocar por VL sobre R, né? Então, aqui vai ficar VL sobre a resistência. Quanto que é a resistência? É 2, né? 2 igual a 10. Então, aqui seria VL menos 0, tá, pessoal? Mas eu coloquei VL direto, tá? VL menos 0, tá? Beleza, agora a gente tem um VL que é a tensão no indutor. Então, nós temos que trocar esse VL por alguma coisa que tenha corrente, tá? Então, vamos trocar por alguma coisa.
Então, antes eu só vou pegar essa parcela aqui, pessoal, e vou colocar um pouquinho para a esquerda para a gente otimizar um pouquinho esse espaço aqui, tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou movimentar um pouquinho para cá, porque a gente vai precisar de espaço, senão logo já enche a folha, tá? Então, nós temos isso aqui, esse tracinho aqui eu vou apagar também. Então, nós sabemos o quê? Essa equação. Nós precisamos de alguma coisa que tenha VL, tá? Que relacione com a corrente do indutor, tá? E a gente sabe que, pela aquela nossa equação lá, que o VL, pessoal, ele é L vezes DIL dt, tá? Então, nós vamos trocar aqui, no lugar desse TVL, nós vamos colocar LDI dt, tá? Então, o IL já é o que nós queremos, né? Então, aqui vai ficar o próprio IL, mas aqui tem esse 1/2, né, que eu vou colocar na frente aqui, vai ficar 1/2, e aqui vai sobrar o VL. Quem que é o VL? É L dI dt, tá? E quanto que é a indutância? Quanto que é o nosso L? O L é 6, tá? Então, vamos trocar aqui por 6 vezes DIL dt, tá? Então, é 6 DIL dt igual a 10, tá? Então, aqui ficou o nosso 6, ficou meio fraquinho aqui. Vamos redesenhar de novo. Então, aqui ficou 6, né, vezes DIL dt. Beleza? Então, o que nós podemos fazer agora? Então, isso aqui vai cortar esse 6 com esse 2 aqui, vai dar 3, né? Então, eu já vou pegar e vou multiplicar tudo isso aqui, ó, por 1/3, tá? Multiplicar por 1/3, que daí vai cortar esse 2 com esse cara vai cortar, e com aquele cara lá vai cortar também, aqui vai ficar 1, tá? E aqui vai ficar IL sobre 3, né? Só que daí eu já vou colocar, girar essa equação, né? Vamos deixar já na forma padrão, numa etapa só aqui, que nos poupa tempo. E aqui vai ficar IL sobre 3, e desse lado vai ficar 10 sobre 3, tá? Então, eu multipliquei tudo isso aqui por 1/3. Então, aqui embaixo vai vir 1/3, aqui embaixo vai vir 1/3, aqui embaixo vai vir 1/3. Aqui vai ficar 6 sobre 2 vai dar 3, sobre 3 vai dar 1, tá? E daí eu coloquei aqui na frente, beleza? Então, agora nós temos essa equação aqui, pessoal, que está na forma padrão, tá? Isso aqui é a forma padrão de equação que a gente estava acostumado a resolver, tá? Então, nós temos que resolver isso aqui, levando em consideração a nossa condição inicial aqui de 0, que é de 20 amperes, tá? Então, vamos tentar escrever essa equação aí na forma padrão. Então, vamos tentar pegar essa equação aí e escrever na forma que a gente consegue resolver, né? Então, vamos pegar essa equação aqui e tentar resolver ela. Como é que a gente fazia? A gente pegava, passava tudo que tinha IL para um lado e que não tinha IL para o outro, tá? Então, vai ficar o DIL desse lado aqui, o dt aqui, e esse IL sobre 3 vai passar para o outro lado, vai ficar menos IL sobre 3, mais 10 sobre 3, beleza? Então aqui, ó, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou escrever esse DIL assim, né? dt, e aqui eu tenho que deixar assim, ó, eu tenho que deixar um IL em evidência, tá? Na verdade, eu tenho que pegar o que está multiplicando o IL e colocar em evidência. Então, aqui vai ficar menos 1/3 em evidência. E aqui dentro vai ficar IL mais uma constante A, tá? Que eu não sei ainda quanto que é, eu tenho que calcular, tá? Como é que eu faço para achar essa constante A? Eu tenho que multiplicar isso aqui, né? Vai ficar menos 1 sobre 3 IL, tá? E aqui vai ficar menos A sobre 3, né? Eu vou multiplicar o menos 1/3 vezes A. E daí eu tenho que igualar isso aqui a essa parcela de cima. Por quê? Porque essa parcela de cima é a mesma coisa da de baixo, só está escrita de uma forma diferente. Eu vou igualar isso aqui com a parte de cima. Isso aqui, ó, é igual àquilo, então não precisa fazer nada. Agora, esse 10 sobre 3 é igual a menos A sobre 3. Então, eu vou escrever assim, 10 sobre 3 é igual a menos A sobre 3. Então, ó, esse 3 vai cancelar, esse menos vai passar para o outro lado, meu A vale menos 10. Então, esse A, pessoal, nós vamos pegar e vamos colocar lá, ó. Tá? Então, como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar menos DIL dt, tá? Menos DIL dt igual a menos 1/3 de quem? DIL menos 10. Tá? Olha que beleza. Então, isso aqui, pessoal, é o que nós temos que resolver assim. Nós vamos passar... O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa equação aqui, ó. Vamos passar o DIL, essa parte aqui para baixo, né? Vai ficar o IL menos 10 desse lado aqui. E esse dt vai passar para o outro lado, vai ficar menos 1 sobre 3 dt. Ok? Então, isso aqui, ó, agora nós podemos integrar dos dois lados, tá? Que eu vou levar lá para cima isso aqui, que fica mais fácil da gente conseguir visualizar, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. E vamos levar lá para cima,
que lá em cima tem mais espaço para a gente resolver, tá? Ok? Então, estamos com a equação aqui em cima. O que nós temos que fazer? Nós temos que pegar e integrar ela, né? Então, nós vamos integrar dos dois lados da igualdade isso aqui. Porque tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado para compensar. Então, desse lado, eu estou integrando em relação ao tempo, tá? Então, aqui nós teremos de zero, né? Tempo zero até t. E desse lado vai ser da condição inicial 20 até o valor que a gente quer descobrir, que é IL de t, tá? Então, vamos integrar isso aqui, vai ficar a integral de dIL sobre IL menos 10. Isso aqui vai dar ln de IL menos 10, tá? Com a condição inicial que vai de 20 até IL de t, ok? E desse lado vai ficar menos 1/3 de t, né? Porque estamos integrando uma constante, então vai aparecer um t aqui, que vai de 0 até o tempo que eu quero descobrir, tá? Então, vamos substituir agora os limites das integrais aqui, ó. Eu vou liberar um pouquinho mais de espaço aqui, porque vai precisar. Então, aqui, ó, substituindo, vai ficar ln de IL de t. IL de t, que nós estamos procurando, menos 10, tá? Menos ln de... Aqui eu vou substituir o 20 agora, né? Vai ficar 20 menos 10 igual a menos 1/3 de t menos 1/3 de zero aqui, né? Porque a gente substituiu o zero. Beleza? Então, essa parcela aqui a gente já vai eliminar de cara porque está multiplicando por zero. E aqui vai ficar o ln da diferença. Tá? Então, aqui nós vamos escrever o ln como sendo um quociente, né? Porque a diferença de ln, pessoal, é o quociente dos argumentos desse ln. Então, aqui vai ficar IL de t menos 10, tá? E embaixo a gente já pode fazer subtração, vai ficar 20 menos 10, né? Que vai dar 10, tá? Beleza? E do outro lado ficou o quê? Menos 1/3 de t, beleza? Agora nós temos que eliminar esse ln daqui. Então nós vamos pegar aí e elevar na exponencial dos dois lados da igualdade. Daqui que surge o exponencial, tá? Então vai cortar esse com esse ln. E aqui vai ficar, então, IL de t menos 10 sobre 10 igual a exponencial, né, de menos 1/3 de t. Ok? Então, pessoal, isso aqui o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar aí, vamos só dar uma separada aqui. O que eu tenho que fazer agora? Passar esse 10 para o outro lado e esse 10 também. Então vai ficar IL dt. O que vai acontecer? Esse 10 vai passar multiplicando, né? E esse 10 vai passar para o outro lado somando depois. Vai ficar 10 mais 10 vezes a exponencial de menos 1/3 dt. Beleza? Então, isso aqui é a nossa equação da corrente, tá? A nossa equação da corrente, beleza? Vamos ver, será que está certo isso aí? Será que está certo esse negócio? Não sei, vamos substituir um valor aí para ver se a gente fez. A gente sabe que o I0 é 20, né? Então vamos pegar e substituir nessa equação aqui, ó, IL de zero, né? Só para ver se a gente acertou esse cara aqui. A gente sabe que em zero, ou zero mais, né? Se a gente substituir isso aqui, tem que dar 20 amperes. Tá? Então isso aqui vai ficar 10 mais 10 vezes e na menos 1/3 de zero. Tá? Então isso aqui, e na zero é 1, né? Então isso aqui vai dar 10, 10 mais 10, que isso aqui é igual a 20. Tá? Então tá certo. Tá certo. Para IL de zero, tá certo. Podemos fazer, inclusive, IL de infinito aqui, já que é pedido, né? Depois a gente pode verificar se isso aqui está certo ou não. Tá? Mas IL de infinito vai ficar 10 mais 10 vezes e na menos 1/3 de infinito. Tá? Quando eu pego uma exponencial e levo na menos infinito, isso aqui vai dar zero, né? Então vai ficar 10 mais 10 vezes zero. Então isso aqui dá 10, ok? 10 amperes. Isso aqui, pessoal, é a nossa corrente de infinito. Então ele vai sair de 20 e vai ir para 10, tá? Essa aí é a nossa corrente de infinito. Vamos ver como é que a gente está de espaço. O que a gente pode fazer? Para verificar o I de infinito, a gente pode fazer aquele circuitinho, né, que a gente fazia. Então, a gente sabe que isso aqui, ó, esse circuito aqui, pessoal,
a gente pode analisar a seguinte, ó, eu vou redesenhar ele aqui, ó, não vou copiar de lá porque vai dar muito trabalho agora, porque já está todo rabiscado. Então, se eu pegar esse circuito aqui, que ele é uma fonte de corrente, e aqui nós temos uma resistência, tá? Isso aqui para T tendendo ao infinito, tá? O que que acontece? O indutor, ele vira um curto-circuito, né? Esse indutor aqui, ele vai virar um curto-circuito. Então, já vou desenhar assim, ó, tá? Aqui estaria o indutor, né? E aqui está o nosso, aqui a fonte de 10 amperes, né? E aqui, ó, vai estar o nosso IL de infinito. Por quê? Porque o indutor já se carregou totalmente e foi trocado por um curto-circuito, tá? Então, o que vai acontecer? Toda essa corrente aqui, ó, de 10 amperes, ela não vai passar por esse resistor, ela vai passar pelo indutor, tá? Que já entrou em curto. Então, toda a corrente vai vir por aqui, ó, tá? Então, esse L infinito é igual aos nossos 10 amperes, tá? Então, bate com esse cara aqui, ó. Então, quer dizer que nós acertamos, tá? Para T infinito, vale 10 amperes. Podemos olhar até o VL de infinito aqui, ó, tá? VL de infinito, ele vira um curto, né? Vira 0 volt. Porque o indutor, quando o tempo tende a infinito, né, ele tende a sua tensão tende a zero e a corrente de infinito tende como ele vira um curto-circuito, aí tem que trocar o curto-circuito no lugar do indutor para verificar o que acontece com ele, tá? Então fica assim, beleza? Então já resolvemos mais duas coisas que são pedidas lá do nosso, aqui na nossa, aqui, né? VLD 0 mais, isso aqui a gente não calculou ainda, podemos calcular. O IL de infinito, pessoal, ele é a própria corrente da fonte, né, que é 10 amperes, e o VL de infinito é 0 volt, tá? Essa VL de 0 mais a gente pode resolver através do circuito, tá? Através do próprio circuito ali, que nós vamos fazer agora, tá? Então, a gente resolveu o circuito para... Então, vamos resolver aqui em cima, tá, pessoal? O circuitinho para T igual a 0 mais, tá? Então, aqui, ó, para T igual a 0 mais, tá? Então, nós temos aqui a nossa fonte de corrente, tá? Temos aqui o nosso resistor, tá? E aqui nós temos o nosso indutor, tá? Esse cara aqui é 10 amperes, tá? Esse cara aqui, ó, tem uma corrente IL0 mais de 20, tá? Então tem 20 amperes descendo aqui. E nós queremos descobrir quanto que é essa tensão. VL de 0 mais aqui, tá? Tá? E nós precisamos saber quanto que é a resistência. A resistência é 2 ohms, tá? 2 ohms. Então, chegando mais perto desse cara aqui, não demais também, né? Então, aqui é 2 ohms, tá? Então, o que acontece? Logo que trocou a chave, esse indutor está carregado com 20 e aqui tem 10 amperes, tá? Então, e nós queremos saber a tensão em cima do indutor. Então, o que vai acontecer? Logo que trocou a chave, então, a corrente na fonte, pessoal, ela não pode variar, tá? Ela é 10 amperes sempre, tá? E o indutor, ele tem 20 amperes passando. E logo que trocou para T igual a 0 mais, essa corrente não pode variar abruptamente, ela vai trocando lentamente. Então, logo que trocou, essa diferença de corrente tem que ir para algum lugar. Para onde é que ela vai? Ela vai para o resistor. E quando ela passar por esse resistor, ela vai produzir uma tensão, que vai ser a tensão do paralelo aqui, né? Porque a fonte de corrente não impõe tensão. Indutor não impõe tensão. Quem é que vai formar a tensão? Quem vai criar a tensão vai ser o resistor. Tá? Quem vai definir a tensão vai ser o resistor. Então, o que nós precisamos saber? Precisamos saber essa corrente IR aqui, ó. IR. Aqui nós sabemos que é 10, tá? Aqui nós sabemos que é 20, tá? 20 amperes. Então, falta saber o IR. Então, lei de Kirchhoff das correntes no nó. Tá? Então, olhando aqui, ó, tem 10 amperes entrando, tá? Tem mais alguma entrando? Não. Igual, então, a IR mais a que está saindo, que é 20. Então, esse cara vai passar para o outro lado, e IR vai ser igual a menos 10 amperes, tá? Tem menos 10 amperes descendo nesse resistor, nesta polaridade, só que com corrente negativa, tá? Então, quanto que dá essa tensão no VR, pessoal? Tá? Lembrando que essa tensão VR é a mesma tensão do indutor, mesmo VL, tá? Que nós estamos procurando. Então, VL de 0 mais é igual ao VR de 0 mais. Que é quanto? R vezes I, né? R vezes IR. Tá? Quanto é que dá isso, pessoal? O resistor é quanto?
Vamos colocar isso aqui um pouco pro lado também. Vou ficar assim, né? Para a gente ocupar melhor esse espaço. Quanto que é a resistência? É 2 e a corrente é menos 10. Tá? Então isso aqui vai dar menos 20 volts. Tá? Então tem menos 20 volts em cima do indutor. Tá? Por isso que a sua corrente vai diminuir. Ela estava em 20 e vai ir para 10. Então para que eu reduza a tensão, eu tenho que pegar aí, aplicar uma tensão negativa. Tá? Tem que aplicar uma tensão negativa. Beleza? Então é bem tranquilo a gente fazer isso aí. Tá? O que faltou aqui, pessoal? Faltou para nós calcular o VL, tá? O VL também é pedido, o VLDT, tá? VLDT a gente sabe que é L vezes DILDT, né, pessoal? Quanto que é o nosso L? O L, se não me engano, é 6, né? Vamos olhar aqui. Nosso L é 6, isso aí. Então, esse L é 6 vezes a derivada de dt. E aqui vai a nossa equação da corrente, que nós acabamos de calcular aqui, ó, que é essa equação aqui, ó, né? Essa equação aqui é a nossa equação da nossa corrente. Então, vamos substituir ali dentro, tá? Então, substituindo aqui, tem que ficar no lugar que enxerga aqui, vai ficar aqui 10 mais 10 vezes e na menos 1/3 dt, ok? Então, isso aqui vai dar quanto? VL dt. Aqui vai ficar 6 na frente. Derivada de 10 aqui vai dar 0, né? E a derivada disso aqui vai ficar mais 10 vezes esse coeficiente que está na frente do t vai vir para frente, vai ficar menos 1/3, tá? Vezes o 10 já está ali, aqui vai ficar menos 1/3 dt, ok? Fecha parênteses aqui. Tá? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui para ver o quanto é que vai dar. Então, isso aqui vai dar VL dt. E aqui vai ficar 6. Aqui vai cortar 6 com esse 3, vai dar 2, né? Vai dar menos 2, vai dar menos 20. Tá? Menos 20 vezes e na menos 1/3 dt. Tá? Então daqui a gente já pode ver que o nosso VL de 0 mais, pessoal, é só substituir 0 nessa equação, né? Que vai dar a mesma coisa que a gente acabou de encontrar analisando o circuito. Tá? Menos 1/3 de 0 aqui. Tá? Então E na 0 é 1, né? Então isso aqui vai dar menos 20. Tá? Menos 20 volts e o VL de infinito é menos 20 vezes E na menos 1/3 de infinito. Isso aqui, E na menos infinito é zero, né? Então isso aqui vai dar menos 20 vezes zero, que é 0 volt, como a gente já tinha encontrado, tá? Dá um zoom out aqui para mostrar. Então, olha aqui, ó, tem as duas formas que a gente sabe para resolver a tensão em zero, né? Então, a gente pode analisar pelo circuito e a gente pode achar a equação e substituir T igual a zero nesse circuito aí, tá? Beleza? Então, é bem tranquilo. O que faltou para nós? Faltou os gráficos, né, da tensão. Vamos fazer os nossos gráficos aqui. Então, para fazer isso, a gente precisa ter as equações, né? Vamos deixar as equações à mão aqui. Então, uma é 10 mais 10 1/3 dt. Faltou outra coisa, né? Faltou para nós aqui o constante de tempo, né? Então, vamos deixar aquela equação ali no cantinho, né? Que a gente pode enxergar. Então, essa equação aqui, ó, vou até copiar ela aqui, IL de t, ela é 10 mais 10 vezes a exponencial de menos 1/3 dt, tá? E o VL dt é menos 20, né? E na menos 1/3 dt, tá? Então, vamos colocar aqui, fica mais no centro. Então, essa equação aqui, pessoal, do nosso IL, a gente pode escrever ela na seguinte forma. Uma forma assim, A mais 1B vezes E na menos T sobre tal. Tá? Isso aqui, pessoal, a gente tem que igualar esses dois termos. O A, pessoal, é esse termo aqui. Ó. O B é o que está multiplicando a exponencial, então vale 10. Então, a gente tem que igualar os expoentes. Tá? Então, vai ficar menos 1/3 de T igual a menos t sobre tal, tá? Então aqui vai cortar esse menos com esse menos aqui, ó, tá? E o t vai cortar com aquele t de lá. Então esse t vai para cima e esse
3 vai para lá. Então vai ficar que o nosso tal é 3 segundos. Tá? Então essa aqui é a constante de tempo, tá? Do nosso, que a gente vai usar nos gráficos ali. Tá? Então vamos fazer esse gráfico aqui. Vou fazer aqui, ó. Tá? Então esse aqui vai ser o da nossa tensão, tá? E aqui embaixo a gente já pode fazer o gráfico da... Na verdade, esse aqui a gente pode fazer assim, tá? Tá? Vamos trocar de cor aqui. Então, o primeiro gráfico, pessoal, é 10, tá? A gente sabe que o gráfico ele veio lá de 20 amperes, né? Então, ele veio daqui, ó, tá? De 20 amperes, né? 20 amperes. E para t maior que zero, ele trocou, então, para... E vai convergir para 10 amperes, tá? Então, nosso 10 amperes está por aqui, mais ou menos. E daí, ó, lá no infinito, pessoal, ele vai tocar o nosso 10 amperes. Então, essa curva ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai descer e vai tangenciar o nosso... Isso aqui não é fácil de fazer. Ela vai tangenciar o nosso 10 amperes, tá? E vai ir para 10 amperes e nunca vai diminuir de 10 amperes, tá? Ela vai tangenciar o nosso 10 amperes, tá? Então, essa curva aqui, pessoal, é o nosso ILDT, tá? Que é 10 mais... Que é 10 mais 10 vezes E na menos T sobre 3, tá? Então, esse aqui é o nosso IL. Depois, nós temos a nossa corrente, tá? Nossa corrente, vamos fazer em vermelho aqui, tá? Então, nossa corrente, pessoal, antes de zero, ela valia 0, né? Você pode olhar depois ali, ela valia 0. E daí, quando trocou, ela valeu menos 20, tá? Menos 20. E depois ela vai decair para 0 nesse mesmo intervalo de tempo, tá? Então, ela vai fazer isso aqui, ó. E vai tocar o zero, né? Ela não vai tocar, né? Ela vai chegar aproximadamente 1% aqui depois de 5 constantes de tempo, tá? Não ficou bom. Então, vai fazer mais ou menos isso aqui, tá? E vai tangenciar o zero aqui, nunca vai tocar ele, tá? E vai ir para infinito até ela chegar muito próximo de zero, tá? Então, a tensão, pessoal, ela tem essa variação abrupta, tá? Tem essa variação abrupta. Tensão no indutor pode variar abruptamente. O que não pode variar abruptamente é a corrente, tá? Então, esse aqui é o nosso VL dt, que é menos 20, né, vezes E na menos T sobre 3, tá? Então, isso aqui a gente pode pegar e dividir em mais ou menos 5 trechos, né? 1, 2, 3, 4, 5, e a constante de tempo é 3, né? Então, isso aqui seria 3, 6, 9, 12, 15 segundos, tá? Esse aqui é o nosso eixo do tempo, tá? Então demora 15 segundos para ele chegar até mais ou menos 1% ali do seu valor final, tá? Então essa aí é a lógica, tá? Entendido, pessoal? Então, acho que fizemos tudo aí que a gente pediu, né? Aqui faltou só colocar aqui nos valores pedidos, né? Aqui faltou colocar, então, o VL de infinito, ó, VL de zero mais, que é menos 20 volts, tá? Então, aí completamos o que pedimos e as equações também foram pedidas e o gráfico também, tá? Eu sempre vou pedir para fazer o gráfico. Aqui eu não coloquei no enunciado, mas sempre peço para fazer o gráfico também, tá? Então, é basicamente isso aí. Tentam refazer vocês aí, que os exercícios são mais ou menos da mesma maneira, tá? Não muda muito, tá? Feito.